Vamos ficar de pé, ler a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 10. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 3, o versículo 10. Amém? Todos encontraram? Falta alguém ainda encontrar? Segundo. Tá ali, né? Glória a Deus. Esqueci da chiqueza. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, e variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A gente fica chorando quando está sendo perseguido, né? Mas é hora de louvar a Deus, agradecer, porque a gente está servindo a Jesus, a gente está sendo perseguido porque serve a Ele. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesta manhã, Senhor, aqui entregar a Tua palavra com unção, com sabedoria, e que o Teu povo possa compreender aquilo que o Senhor está falando conosco nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor, nos ensina. Nós queremos aprender contigo, nós queremos ser edificados, nós queremos ser exortados, consolados. Vem nesta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. O título da minha mensagem hoje é Sendo e Fazendo Discípulo. Sendo e fazendo discípulo. Então, eu preciso primeiro ser para fazer. Amém? E nesta manhã eu quero trazer isso aqui. Nós temos um foco no discipulado. Uma das ênfases da igreja é o discipulado, né? E nós queremos entrar nesse assunto, trazer com clareza. Paulo ele fala aqui sobre o discipulado, e depois eu vou voltar aqui nesse texto. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preste bem atenção nisso aqui. Jesus não nos chamou para fazer convertidos, fazer crentes. Jesus não nos chamou para formar uma religião, para tirar as pessoas de uma religião e colocar em outra. Não foi essa a finalidade. Jesus nos chamou para fazer discípulos. O propósito do Evangelho de Jesus é levar-nos a ser discípulos e, em obediência a Ele, também fazer discípulos. Amém? Glória a Deus. A estratégia de Jesus para o reino, para a expansão do reino de Deus,
Não foi métodos humanos, não foi estratégia humanas. A estratégia de Jesus foi o discipulado. Conta-se uma história que quando Jesus ressuscitou, pronto, vamos prestar atenção. Conta-se uma história que quando Jesus ressuscitou e chegou nos céus, o anjo Gabriel veio recebê-lo e disse para ele assim: já? O senhor já cumpriu a tarefa? Ele disse: não. E aí? O senhor já evangelizou o mundo inteiro, já ganhou o mundo inteiro, já discipulou o mundo inteiro? Jesus disse: não. E agora? Ele disse: agora é que eu deixei 12 homens em meu lugar. Aí o anjo Gabriel disse: 12 homens? Então deveriam ser homens gigantes, homens fortes, homens poderosos. E Jesus disse: também não. Os homens que eu deixei, para você ter ideia, um deles me negou, o outro me traiu e o restante fugiu na hora da minha morte, na hora da minha crucificação. E aí o anjo falou: mas Senhor, o Senhor entregou essa missão a esses homens? E ele disse: sim. E ali o anjo falou para ele assim: e se eles falharem? Jesus disse: se eles falharem, eu não tenho outro plano. Se eles falharem, eu não tenho outro plano. Deixa eu dizer para vocês, os discípulos falharam em cumprir a grande comissão? Falharam ou não? Não. Eu estou aqui por causa da grande comissão. Porque eles anunciaram, aqueles homens fracotes, aqueles homens fracos que as pessoas olhavam para eles e não davam nada. Foi esses homens que Jesus escolheu para usar em suas mãos. Eles não eram super crentes, eles não eram super religiosos, eles não eram os bambambãs, eles eram homens como nós, igualmente a nós, cheios de fraqueza, cheios de limitações, mas esses homens que Deus escolheu para usar. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso, porque Ele não escolhe os fortes, Ele escolhe os fracos para fazê-los fortes. Fale para a pessoa do teu lado: Ele te escolheu porque você é fraco, e Ele sabe que você é fraco, mas Ele vai te fazer forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas pessoas pensam que Deus quer usar pessoas cheia de coisa, cheia de muito fricote. Não, Deus quer usar pessoas com o coração disposto a servi-lo. Aleluia. Como podemos seguir esse padrão, esse padrão de Jesus? Primeiro, é sendo discípulo. Como eu me torno discípulo? Um discípulo, ele começa a ser discípulo a partir do momento que ele sai do sistema do mundo, do governo de Satanás, e se entrega ao governo de Cristo. A partir de hoje, eu entrego minha vida a Jesus. A partir de hoje, Ele é o meu Senhor. A partir de hoje, Ele é o meu Salvador. Então, a partir desse momento, feito com arrependimento, eu me tornei um discípulo de Cristo.
Passei pelo batismo nas águas, que foi a ordenança de Jesus. Tem que se batizar, não tem como. Eu tenho que buscar o batismo. Não é meu pai e minha mãe batizou, mas não resolveu. Tem que ser eu. Eu tomar determinação na minha vida de dizer, eu realmente quero seguir a Jesus e realmente eu quero ser batizado nas águas conforme Jesus foi e conforme ele ensinou. Lá no versículo 19 ele diz, né? Portanto, ide fazer discípulos. No versículo 18, portanto, ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem outro caminho, irmão. Não tem atalhos, não tem meio termo. O princípio é um só. O princípio é um e nós devemos seguir esse princípio. João capítulo 10, o versículo 1. O Evangelho de João, o capítulo 10, e o versículo 1, ele diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Ora, eu não tenho outro termo, eu não tenho outro meio. O caminho é Jesus. Jesus é a porta. Jesus é a porta. O curral, antigamente, até hoje, né, lá onde eles criam ovelhas, o pastor, ele dorme na porta do curral. Sabiam disso? Quem sabia disso? O pastor dorme na porta do curral. Você sabe para quê? Para defender as ovelhas do lobo. Quando o lobo vem, ele ataca primeiro o pastor. Para que ele possa atacar as ovelhas, ele vai atacar o pastor. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente estar congregando numa igreja, tendo cobertura de oração, porque você está sendo protegido. Essa semana eu estava ali, não vou dizer o nome, eu estava dormindo, sono profundo. E uma pessoa aqui da igreja, minha esposa falou o nome dessa pessoa, amor, fulano, não falou o nome da pessoa, eu levantei da cama, dei um pulo, aí fui logo orar, eu digo, Senhor, essa pessoa deve estar passando alguma coisa em perigo, mas o Senhor vai resolver. E várias vezes Deus faz isso, às vezes eu estou inquieto em casa, o Espírito Santo fala, ora para o fulano, ora para o ciclano. Você não pensa que o Espírito Santo fala comigo só aqui no culto, não. Todo momento, em casa. Então, meus amados, para você seguir a Cristo, não é religião, não é metodologias, não é sistemas, não é regras. Seguir a Cristo é entrar pela porta, é entregar o seu coração totalmente a Ele, é se arrepender da sua vida de pecado, do que eu fiz para trás. E agora eu estou recebendo a Jesus como meu Salvador. Eu estou entrando na porta. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, João batizava a multidão no Rio Jordão. E João diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, através do arrependimento é o quê? É mudança de atitude, não é sentimento. Às vezes a pessoa chora, eu me arrependi, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. A partir de agora, eu tomei a decisão, eu vou mudar. Eu não vou fazer mais isso aqui. Deus não quer isso para mim. Deus não se agrada disso na minha vida. E a partir de agora eu vou abandonar isso aí por Jesus. Aí tem gente que diz, isso é hipocrisia, você está lá com vontade de fazer, mas não faz. Isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Você está com vontade de fazer e não faz. Isso é renúncia. É abrir mão de você pelo reino de Deus. É abrir mão do pecado para seguir a Cristo. É renúncia, isso chama-se renúncia. Né? Aí eu queria prostituir, mas eu não vou prostituir porque eu amo a Jesus. Ele está na minha vida. Então a porta é o arrependimento.
Uma pessoa arrependida de pecado, ela tem um coração aberto para ser quebrantado. Ela tem um coração ensinável para receber a palavra, para aprender com Cristo, né? Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós precisamos aprender com Jesus também, né? Outro aspecto, que você quer ser um discípulo, 3 coisas tem que ter na vida de um discípulo. Além do caráter transformado, tem 3 coisas que são visíveis, que as pessoas veem no discípulo, né? Amor é uma delas, humildade é outra coisa, e serviço. Amor, humildade e serviço. Lá no capítulo 13, versículo 1, João diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Mas será que ele amou Judas? Ele amou ou não? Sim. Quando Jesus disse assim, quando Judas foi trair Jesus, entregar Jesus para os homens, ele disse: olha, aquele que eu beijar a face, esse é ele. Sabe por que precisou Jesus beijar a face, Judas beijar a face de Jesus? Porque os discípulos se pareciam tanto com Jesus e eles podiam confundir. Eles podiam confundir qualquer um deles ali. Então Judas teve que dar um beijo para os soldados identificar quem era Jesus. E quando Judas apareceu, o que foi que Jesus disse? Amigo, olha aí, você está sabendo que o cara está indo lá te trair, ser falso com você, e você ainda diz, chama ele de amigo. E preste bem atenção, ele não chamou de amigo com falsidade, não. Forçando a barra, não. Ele chamou de amigo porque ele era amigo de Judas. Se Judas não era amigo dele, problema dele. Eu sou o teu amigo. Se tu não é meu amigo, problema teu. Eu sou leal a você. Se você não é leal a mim, problema teu. Se você me apunhala pelas costas, se você queima o meu filme pelas costas, se você apresenta o meu defeito para os outros pelas costas, problema teu. Eu amo você, você é meu amigo. Essa é maturidade. Nós, cristãos, precisamos adquirir essa maturidade. Sabe por quê? Porque senão não vou dar conta de discipular ninguém. Porque as pessoas que a gente ganha para Jesus, elas vêm doentes, feridas, machucadas, cheia de catombo, cheia de capivara. E elas vêm para a igreja. E aquelas pessoas têm maus hábitos, têm hábito de falar dos outros, hábito de fofocar dos outros, um monte de defeito. E às vezes você está ali abrindo a porta da sua casa. Uma vez eu peguei um camarada, um sujeito aqui, ele estava paralítico. Ele tinha levado um tiro nas costas e ele andava de muleta, de bengala, né? Porque ele tinha levado um tiro nas costas. E um dia, a mulher dele ficava no mercado, tinha um mercado Oliveira aqui antigamente. Quem lembra do mercado Oliveira que tinha aqui antigamente? O pessoal mais antigo daqui sabe. Aí tinha o mercado Oliveira. E o Oliveira, que era o dono do mercado, eu fazia culto lá na hora do almoço. Ele me chamou e falou: pastor, veja onde essa mulher mora ali, que ela todo dia está aqui pedindo as coisas. E eu já peguei ela até roubando aqui. Então, eu queria que o senhor visse onde ela mora. Se ela realmente precisa, eu quero ajudar. Aí eu falei: tá bom. Cheguei, chamei a mulher, conversei com ela. Falei: eu sou pastor, tudo, eu queria fazer uma visita na sua casa. Aí ela me deu o endereço. Peguei e fui. Estava até chovendo nesse dia. Lá na Vila Guaíra, lá embaixo. E ela morava num quadradinho. Era um bocado de casa, mas tinha só um quadradinho.
Estava ele deitado em cima de uma cama, ela tinha uma menina e estava grávida. E na frente da casa tinha uma fossa estourada, fedor terrível. Quando eu vi aquilo, eu me impactei. Eu saí dali chorando. Eu cheguei no Oliveira e falei: Oliveira, coisa pior do que o que a gente pensa. Ele mora num quartinho desse tamanho, devendo aluguel, a pessoa pedindo para eles saírem. Uma caixa de esgoto na frente, estourada, e as fezes saindo por ali, a fossa, né? E o cara em cima da cama, paralítico, e a mulher sozinha para bancar a casa, correr atrás das coisas para se virar, porque ele não dá conta. Com uma menininha de 5 anos e ela grávida. Aí o Oliveira falou: não, pastor, vamos preparar uma só. Aí preparou uma feira, um monte de coisa. Falou: vai, escolha, vou pegar, hein? Ele: pode pegar. Fiz aquela cesta enorme, levei para eles. Mas eu não me conformei só em levar a cesta. Eu morava aqui, morava perto da Neide ali. Aí eu falei assim, eu morava sozinho nessa época. Eu falei: vocês se incomodariam de morar na minha casa comigo? Aí eles aceitaram, arrumei um caminhão, trouxe os cacarecos deles e botei lá dentro da minha casa. E eu estava com um trabalho aqui, começando uma igreja por aqui, naquela época, mas eu estava solteiro, né, divorciado ainda. Aí é difícil, é um processo difícil. Foi quando eu conheci a Neide e o Neto, casalzinho que tinha aqui. E ali eu levei eles para morar dentro da minha casa. Comecei a ajudar a menina, ela já estava perto de dar a luz. Juntei o pessoal que eu conhecia, fizemos um enxoval da criança todo, compramos berço, banheiro, tudo, tudo, tudo. Aí quando foi um dia eu falei assim, eu fui ajudar ele, ele andava na muleta, mas assim meio. Aí eu fui pegar ele: pastor, não precisa puxar o meu saco não, que eu vou para sua igreja, não precisa puxar o meu saco. Ele entendeu que eu estava puxando o saco dele. Eu falei: meu irmão, fique calmo, eu não estou puxando o saco de ninguém, eu não preciso disso. E outra coisa, quem traz pessoas para a igreja é Jesus, né? Eu estou fazendo aqui, independente de você estar na igreja ou não, eu estou querendo ajudar você nessa situação. Aí passou, quando foi um dia eu arrumei um emprego para ele, que era para trabalhar sentado, numa coisa de fazer brindes. Um amigo meu que mexe com brindes, eu falei com ele, ele arrumou um emprego para ele lá nesse lugar. E de repente passou um mês mais ou menos, o irmão me procurou, falou: pastor, eu vou mandar aquela pessoa embora lá. Eu falei: por quê? Ele está roubando lá, a gente pegou nas câmeras ele roubando lá dentro. Eu digo: o quê? Falou: ele estava roubando lá, coisas acrílico, esses negócios lá. Rapaz, aí eu fui conversar com ele ficou bravo comigo. Ele falou: se eu tivesse um revólver aqui, eu dava um tiro na sua cara agora. Desse jeito. Aí eu falei: antes de você me dar um tiro na minha cara, pega seus mulambos e sai da minha casa agora. Aí ele extravasou os limites. Extrapolou os limites. Eu falei: eu não vou morar com uma pessoa dentro da minha casa que vai querer estourar meus miolos, né? Então arruma um lugar e vai morar. Ele foi bravo, me amaldiçoando, falando um monte de besteira, tudo, né? Quer dizer, você ajuda, a mulher já tinha nascido a criança, tudo. Você ajuda a pessoa, então você tem que estar preparado. Porque às vezes você vai ajudar a pessoa e a própria pessoa se levanta contra você. Esse é um dos casos, eu já tive vários casos. Eu comecei a pastorear a igreja, eu tinha 24 anos de idade. Já levei várias mordidas de cobra. Mas é assim mesmo. O veneno, Jesus tira. Jesus cura do veneno, né? Não é por isso que eu vou deixar de ajudar as pessoas. Não é por isso que eu vou deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer.
Ah, eu vou ajudar aquele ali não, que vai fazer a mesma coisa. Não interessa. O problema não é meu, o problema é dele. E quando a gente amadurece, a gente entende isso, irmãos, é tão bom. Que você entende que o problema não é você. Você fez o que devia. Se a pessoa é falsa com você, se a pessoa te trai, se a pessoa fala de você pelas costas, você tem que estar pronto, senão você nunca vai discipular. Porque às vezes você já teve tantos casos, já está discipulando pessoas e a pessoa está falando de mim pelas costas. Chama para mim, chega para mim. Se você chegar para mim e falar meu defeito, eu vou ficar super alegre. Sabe por quê? Porque você está me ajudando a crescer. Você está me ajudando a ser uma pessoa melhor. Agora, se você vai falar com os outros, você está me ajudando? Se você vai falar do meu defeito para os outros, você está me ajudando? Você não está me ajudando, você está só revelando quem você é. Simplesmente isso. Quem fala mal dos outros não está revelando os outros, está revelando quem ela é, quem ele é. Né? Então, muito cuidado. E nós precisamos o quê? Amar. Ah, mas fez isso comigo. Continua amando. Fez aquilo comigo. Continua amando. Ah, pô, Jesus sofreu muito mais do que eu sofri e se entregou por mim na cruz do Calvário. Então eu não vou ficar chorando, lamentando a minha dor. Vou me levantar, erguer a cabeça e marchar e ser vitorioso em nome de Jesus. E vou amar, vou perdoar, vou fazer amizade, ser meu amigo. Meu amigo. Foi o que Jesus disse. Lá no capítulo 13, o versículo 4 também, até o 9, fala que Jesus lavou os pés aos discípulos. Jesus estava ali na ceia e ali naquele momento ele tirou a sua toalha, né? Pegou o seu manto, a sua toalha e saiu lavando os pés dos discípulos. Você sabe quem lavava os pés das pessoas naquela época? Quem sabe aqui? Quem é que lavava os pés das pessoas? Hã? Um escravo. Como naquela época não tinha asfalto, era tudo zona rural, as pessoas chegavam na sua casa, elas chegavam com os pés todos sujos de barro, de um monte de coisa. Quando você entrava na casa, o servo mais inferior daquela casa, o escravo, ia lá lavar os teus pés. Era uma tradição isso. E, no entanto, Jesus fez isso. E quando foi lavar o pé de Pedro, Pedro disse, jamais, Senhor, eu que tenho que lavar os teus pés. Aí Jesus disse o que para ele? Se tu não deixou lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse, Senhor, então me lava todo. Lava minha cabeça, meus pés, dá um banho, tira toda a sujeira. Deus já falou isso comigo uma vez. Uma vez o Senhor falou, ou você entrega tudo a mim, ou você não tem parte comigo. Foi doloroso, viu? Foi terrível. Então, amados, um discípulo, ele ama, ele tem humildade, ele é humilde. Às vezes a pessoa confunde a nossa humildade como se nós fôssemos lerdos, bestas, doidos, imbecis, idiotas. Não! Nós estamos seguindo os passos do Mestre. Eu quero seguir o meu Mestre. Eu quero me parecer com o meu Mestre. A cada dia eu quero melhorar. Porque eu quero parecer com Ele, não é pecado, Ele fala. Amém? Humildade. E outra parte, serviço. Marcos capítulo 10, versículo 45, diz assim, ó. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate por muitos. No grego original, ele fala assim, porque o Filho do Homem veio para ser diácono. Você sabia que a palavra servo significa escravo? E um diácono, ele é, no contexto da palavra, um escravo da igreja. Eu não lavo o chão. Aí eu não pego isso. Eu não pego aquilo. Meu irmão, você é o que então? Você é o que então? Você escolheu ser diácono? Você quer ser obreiro na igreja? Quer ser diácono? Mas não quer servir? Tem que servir, meu irmão. Servir a igreja. Servir as pessoas. E sem ser diácono ou não, eu tenho que ter um coração de servo. Coração de servo, eu vou servir. Eu vou me prontificar, eu vou me oferecer para servir. Eu sou pastor da igreja, sem querer tocar trombeta. Eu venho para cá lavar a igreja também. Tem um sábado que eu estou na escala para vir lavar a igreja. Ah, não vou não, porque eu sou pastor, vou ficar aqui de bambambam. Não. Não lavo tão bem assim, como a Vanessa, como a minha esposa, como a Sara, como a Cláudia. Mas vem lavar. Faça a minha contribuição. Faça a minha parte. Servir. E Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja o menor no reino. Seja o que sirva. Seja o que sirva. Coração de servo. Se você não tem um coração de servo, fale para o Senhor hoje. Senhor, me dá um coração de servo. Eu quero servir. Eu quero fazer com amor, não por obrigação. Não por obrigação. Tem irmãos aqui que têm um amor tão grande para fazer coisas aqui na igreja que não tem título, não tem cargo nenhum. Mas tem aquele amor que procura a gente. Ah, pastor, eu quero fazer isso. E vem e faz. Isso é o quê? É amor. É um coração de servo. Sirva o seu irmão. Fala para o irmão do seu lado, eu quero ser teu servo. Eu quero te servir. Sirva mesmo. Não importa, aquele ali, eu fazer que nem estou vendo. Lá vem aquele irmão, sangue de Jesus tem poder. Não. Sirva. Às vezes aquela pessoa xarope, às vezes aquela pessoa faladeira, linguaruda demais, é porque não teve ninguém que demonstrasse amor por ela. Não teve ninguém que servisse. Às vezes uma pessoa sofreu muita pancada na vida, né? E às vezes a gente não entende isso. Vamos entrar por esse caminho. Amor, humildade e serviço. Quer ser discípulo? Deixa o amor de Deus fluir de dentro de você. Como eu já falei, amor não é sentimento, amor é ação, é atitude. E em segundo lugar, como fazer discípulo? Agora vem a parte chumbo grosso, como diz a história. Como é que eu faço discípulo, então? 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 10. 1 Timóteo 4, e o versículo 10 diz assim: Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O 11. Ordena e ensina estas coisas. 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Quer fazer discípulos? Busque isso. Procure ser um padrão, ser um modelo. Padrão é modelo, não é isso?
O padrão, ele é um modelo. É uma pessoa que eu vou olhar para ela e eu vou querer imitar. Aí eu não quero ninguém me imitando. Que tipo de discípulo é você? Que tipo de cristão é você? Que Jesus que você serve? Tem que querer sim. E tem que buscar mudança. Eu não presto, eu não sou digno de que ninguém me imite, mas Jesus quer que as pessoas me imitem, porque se elas me imitarem, elas vão conseguir seguir a Ele, elas vão conseguir servir a Ele da maneira correta, elas vão aprender como serve. Então ele diz aqui, né? Padrão, seja modelo, padrão é modelo, seja o modelo dos fiéis. Aí ele vai dizer aqui, ó, padrão do ser, na palavra, no que falo. Quem já ouviu dizer, antigamente o homem resolvia as coisas no bigode, dava a palavra e cumpria. Quem já ouviu isso? Mas nós, como cristãos, temos que ser assim. Não mudou para nós, mudou para o mundo. Mudou para o mundo. Nós temos que ter palavra. Palavra é palavra. Eu dei a minha palavra. Diego, me preste isso aqui que eu vou te pagar. Eu dei a minha palavra que eu vou pagar. Diego, me empresta a tua VAP lá, que joga água lá. Vou lavar meu quintal e eu vou te entregar. Eu vou usar, não vou quebrar. E se eu quebrar, eu vou pagar para consertar, para entregar certo para ele. Isso é o padrão de andar na palavra de Deus. Agora quebra, enrola tudo. Ô Diego, terminei, obrigado. Viu? Faz de conta que nem viu que quebrou e sabe que quebrou. Entrega do mesmo jeito. Isso é padrão dos fiéis. Na palavra, ter palavra. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Depois ele vem aqui, ó. No procedimento. Né? O que é procedimento? Procedimento é comportamento. Como eu me comporto no meio das pessoas, como eu me comporto em casa, como eu me comporto com a minha esposa, com os meus filhos, como eu me comporto na rua, como o marido se comporta com a sua esposa. Às vezes ele é carinhoso com todo mundo, conversa com todo mundo, dá risada para todo mundo, e para a mulher ele é de cara fechada o tempo todo. Tem homem que é assim. Ele anda na rua toda aberta, só vai arrancar, botar dentro para fora. Em casa é de cara fechada. Nem conversa com a mulher, não dá nem uma palavra com a mulher. E depois, na hora que ele quer o bambambam, ele vai atrás. Certo? Então nós temos que ter comportamento como filhos de Deus. Paulo disse, ó, você está me imitando na palavra, né? Na palavra, seja o padrão, seja o modelo, na palavra, no procedimento, no comportamento. Eu não vou chegar na casa das pessoas fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu tenho que me comportar na casa dos outros. Eu na minha casa, nem estou podendo fazer isso mais, né? Mas antes eu pegava o prato desse tamanho de comida e comia. Na minha casa, na casa dos outros, eu tenho que me comportar, eu tenho que ter educação. Pelo menos educação. Aí chega na casa dos outros, parece que está morrendo de fome, parece que veio da guerra, parece que nunca comeu na vida, nunca viu comida. Entendeu? Tem que ter procedimento, comportamento decente. Ainda mais um pastor, um membro da igreja, um líder, um discipulador. Eu vou fazer vergonha, eu vou escandalizar o nome de Jesus com isso. A pessoa olha assim, diz, nossa, esse pastor, que pastor mais mal educado. Não é isso? Que pastor mais mal educado. Então, tem que ter comportamento. Que diácono mais mal educado. Tem comida na casa dele, não? Fala mesmo, irmão. As pessoas falam.
As pessoas falam, né? E a gente tem que ter cuidado, pelo menos naquilo que falarem que não seja verdade. Pedro fala isso lá, né? No amor, ele diz aqui, ó, ser padrão dos fiéis, no procedimento, no amor. Amor é o quê? Atitude. Eu vou ver o meu irmão necessitando, a pessoa necessitando, eu vou socorrer. Amém? Na fé. Eu sou um cristão, eu tenho fé. Se eu não tenho fé, eu vou pedir a Deus fé. Quem quer aumentar a fé aqui? Eu vou ensinar para você hoje a receita para você aumentar a fé. Quer aumentar a fé? Todo dia na sua casa, tire um momento com Deus, de oração e estudo da palavra. Você vai ver como a sua fé vai ficar. Vai virar bala, pegando fogo. Você vai pegar fogo de fé. Mas separe, faça o seu devocional. Estude a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. À medida que a gente vai lendo a história daqueles homens de Deus, daqueles guerreiros, daqueles heróis, aqueles homens que andaram com Deus e aconteceram tantas coisas, nós vamos encher o nosso coração de fé. À medida que nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os acontecimentos, nós vamos também agir pela fé. Mas tem gente que lê de tudo, assiste pornografia, lê fotonovela, enfia a cara na televisão, mas não lê a palavra, não estuda a palavra, não se alimenta da palavra. E depois quer estar cheio de fé, não tem como. Então é preciso fé, na pureza. O que é estar na pureza? Eu conheci uma igreja que os irmãos eram ensinados a não dar carona para as irmãs. E principalmente o pastor. Se o pastor fosse visto dando carona para uma irmã, no outro dia ele estava na boca do povo e tudo. Pois eu dou carona para a irmã, sim. Eu dou carona. Porque eu sei quem sou eu. E minha esposa também me conhece. Minha esposa dá carona também. Eu sei a mulher que eu tenho. Eu sei a mulher que eu tenho. Então, às vezes, a pessoa fica... o irmão deu carona. O fulano deu carona para aquela mulher. Não sei o quê. Pá. Eu dou carona. Se a irmã se insinuar para mim, eu digo, ó capeta, em nome de Jesus, se manifesta agora aí. Eu falo. Eu já falei. Eu já fiz isso já. Não foi dentro do carro, né? Não foi dentro do carro. Mas já teve situação de mulher de igreja, não era aqui, mas me dar cantada na cara de pau. E eu dizer, em nome de Jesus, manifesta, demônio. Pombagira, manifesta aí em nome de Jesus. Ela fica toda sem graça. Ô pastor, que é isso? Eu digo, pois é, você não me respeita não? Você não está me respeitando? Você é doida? De onde você saiu, afinal? Abra os olhos, mulher. Entendeu? Porque Satanás, ele é astuto, irmãos. Então nós temos que ter a pureza. Outra coisa da pureza também é a mente pura. Tem gente que tem uma mente tão suja que não pode ver um homem conversando com a mulher que já acha que está namorando. Já acha que estão namorando. Ou senão ele pode... O impuro, ele é tão impuro que ele vê aquele portão ali, ele já imagina uma cena de sexo naquele portão ali. Porque a pessoa tem a mente podre, a mente suja. Então nós precisamos, como discipuladores, precisamos ter uma mente pura. Não querer ser sedutor, seduzir ninguém, né? Porque esse aqui é o padrão que Jesus ele nos ensina. Outro ponto é ser imitador de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Ser meus imitadores. Quem era Paulo? Discipulador da igreja. Como ele discipulava os irmãos, ele tinha autoridade para dizer para esses irmãos, me imitem naquilo que eu imito a Cristo. Vocês estão vendo Cristo em mim, no comportamento meu, que
faz você se lembrar de Cristo, imite esse comportamento. Agora, um comportamento nojento que você vê em mim, você me chama no canto e diz, pastor, aquele comportamento seu ali, eu acho que não está condizendo, não. O que está acontecendo com o senhor? Eu vou te ouvir, tá bom? Porque na casa de Deus, irmão, não tem maior nem tem menor. Ah, porque o pastor, o bispo, o presbítero, o diácono, o apóstolo, e não sei quem, e blá blá blá, e o vice-deus, e o vice-anjo, e o semideus. Não tem isso! No reino de Deus, todos nós somos iguais. Qual a diferença do pastor? A palavra pastor quer dizer poimei, do grego poimei, aquele que alimenta, que guia o povo. Significa presbítero, ancião. Pastor é um ancião. Eu sou literalmente um ancião, né? Então, o pastor é um ancião. Ele é um supervisor. Sabe o que é que ele é? Sabe qual é o problema do pastor? O que diferencia o pastor de um membro da igreja? Que ele tem mais responsabilidade. E ele tem um rebanho para apresentar ao Senhor. Quando ele chegar na presença de Deus, sabe o que é que a pergunta que ele vai ouvir? O que tu fizeste com o rebanho que eu te dei, que eu entreguei nas tuas mãos? Amém? Você vai ser cobrado, então não fica, eu sou pastor. Aí o irmão chega e chama Jessé, não me chame de Jessé, me chame de pastor Jessé. Me chame de bispo, não sei de que lá. Me chame de apóstolo. Uma vez eu fui falar com uma amiga minha de muitos anos. E falei com ela, e cadê o fulano? Como vai? Ela, fulano não, bispo fulano. Eu falei para ela assim, olha, para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Deixa de besteira, deixa de tolice, você está ficando doido depois de velho. Então, imitador, né? E por último, Tito capítulo 2, um discipulador, além dele ser um imitador de Cristo, ele vai ensinar, ele vai forjar nos outros o caráter de um cristão, um compromisso que é um cristão, o cristianismo verdadeiro, né? Não é um cristianismo falso. Ele vai mostrar para outro como é que se vive, como se vive. Tito capítulo 2, o versículo 1, eu estou terminando agora, tá? Tito capítulo 2 e o versículo 1. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia para não falar o que não está no texto. Tito, capítulo 2, ele diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensino, é ensinamento. Doutrina não é o que o pessoal chama de usos e costumes, que muitas vezes confunde a cabeça das pessoas. Eu participei de uma igreja que tinha um chamado culto de doutrina. Toda sexta-feira era culto de doutrina. Aí lá ensinava que a mulher não podia cortar o cabelo, que a mulher não podia usar brinco, que não podia usar maquiagem. Que, na realidade, a mulher tem que ser feia, né? A verdade é essa. As mulheres têm que ser feias. Para que aquilo, gente? Mulher tem que ser bonita mesmo. O homem tem que olhar para... O que faz o homem ser atraído pela mulher, o que faz, aliás, a mulher ser atraída pelo homem, é a beleza da mulher, gente. Não adianta vir com meio termo aqui na beleza interior. A beleza interior. Não é só interior, não. É exterior também. Mulher tem que ser bonita. Mulher tem que ser bonita. E se ela não for, se arruma. Tem aí as lojas de cosméticos que vai dar uma força. Né? Vai no salão. Se o marido não der o dinheiro, fulano, você quer bonita? Me dá dinheiro que eu vou no salão. A minha esposa trabalha. Posso falar, amor?
A minha esposa trabalha fora, ela é uma mulher linda, maravilhosa. Eu nunca achei minha esposa feia, nem vou achar. Mas de vez em quando ela vai fazer alguma coisa, algum tratamento de beleza, alguma coisa. Sabe onde ela vai? Ela tem dinheiro, que ela trabalha. Sabe onde ela vai? Na Embeleze, que é de graça. Lá na Embeleze você faz unha, faz cabelo, faz sobrancelha, faz tudo. E ela vai lá. Ela não estoura o dinheiro com essas coisas. Mas se você tem dinheiro para gastar nessas coisas, gaste. Mulher tem que ser bonita. O homem tem que olhar para a mulher e desejar ela, irmão. O homem deseja a mulher pela beleza mesmo. Não tem esse negócio, não. A igreja vai e ensina a mulher a ficar parecendo uma múmia. Aí o homem começa a arrumar a mulher fora. Que ele olha para dele e só o sangue. Né? Então, amados. Mas o homem também tem que se arrumar, tá? Não é só a mulher, não. O homem, agora eu vou falar para os casais. A mulher atrai o homem pela beleza mesmo. Tem a beleza interior, não vem com essa conversa fiada, não. É pela beleza mesmo. O cara olha para a mulher e diz, nossa, que gata. Né? É pela beleza. Embora quando vai dormir, no outro dia a maquiagem foi embora, né? Aí ela se levanta mais cedo que o cara e faz a maquiagem de novo. Mas tem que mulher assim. E o homem, o que faz a mulher ser atraída pelo homem? São palavras. Palavras de carinho. Quantas vezes você diz para sua mulher que a ama? Você já disse para sua esposa essa semana que você a ama? Ou você trata ela feito empregada? Como que estivesse na sua casa, lá como se fosse sua empregada? Não, tem que dar uma palavra. Eu te amo. Né? Às vezes dá um beliscãozinho, mexe, faz uma coisa, fala outra. Né? Tem gente que pensa que a mulher está só atrás de sexo. A mulher é muito pelo contrário. O homem sim, a mulher não. A mulher é menos do que o homem. A mulher quer o quê? Carinho, palavras de carinho, conversa. Não toda hora, né? Mas o homem sentar para conversar com sua esposa. Quantas vezes você sentou para conversar? O cara senta numa roda de amigos, conversa, dá risada, fala um monte de abobrinha, mas não senta com a mulher para conversar, gente. Que absurdo. Tira um tempo para tua mulher. Senta com ela, conversa. Dá um beijinho, né? Diz que ama. A mulher precisa ouvir que ama. A mulher precisa ouvir essa palavra. O homem nem tanto. Mas é bom o homem ouvir também. Mas a mulher muito mais. A mulher precisa ser que o homem afirme isso. Os anos se passaram, mas ele continua dizendo, eu te amo. Eu amo você, te amo, amor. Tudo. Isso dá segurança no casamento. Dá segurança para a mulher, fortalece. Aí a mulher vai querer estar toda arrumada, toda bonita. Eu quero que a mulher fique bonita. Mas só reclamando dela, ela não vai ficar bonita, não. Ela não vai ficar bonita. Ela vai ficar cada vez mais feia. Agora, se eu ficar elogiando, amor, esse corte de cabelo seu tá uma maravilha. Daqui a pouco ela já corta de novo. Ai, gostou do corte? Aí ela começa, né? Tem marido que a mulher corta o cabelo, pinta a cara toda, se arruma toda, e o marido não fala nada, não faz nenhum elogio. E se fosse a mulher da rua, ele estava fazendo. Né? Então, é hora de acordarmos. Isso também faz parte do discipulado. Né? Isso faz parte do discipulado. Aí depois ele diz aqui, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Né? Porque tem homem velho sem vergonha, viu? Depois ele diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Versículo 4. A fim de instruir as mais jovens, recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos. Gente, um dia eu peguei, por que a mulher mais velha tem que ensinar a mais nova a amar o marido? Sabe por quê? A gente não casa por amor. Eu casei por amor à primeira vista. Mentira!
Você casou por paixão. Quando você casa, tem gente que com uma semana, um mês, 2 meses, um ano, 2, a paixão vai embora. A paixão já era. Você casou por paixão. Paixão é um desejo ardente de possuir algo. A paixão foi embora. E agora você olha para o cara e diz, que porcaria que eu fiz, moço? O que eu fiz casando com esse cara? Aí a mulher mais velha vai ensinar para a mais jovem. Vem cá, esse homem que você casou porque você estava apaixonada, e agora você vai ter que aprender a amá-lo, e você vai amar ele assim, assim, assim. Porque depois que casa, já possui, você não tem mais paixão. Paixão de quê? Né? Paixão de quê? Depois eles aqui, a fim de serem sensatas, honestas, serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Tem mulher que não sabe cuidar da casa, não sabe cuidar dos filhos. Precisa que uma irmã mais madura oriente. E ela também tem que aceitar, porque às vezes a gente quer orientar e a pessoa não quer receber a orientação. Fulano, arruma tua casa é bagunçada. Olha, se arruma, você está muito mal arrumada. Teu marido está aí, se arrumando, bonitão, e tu está aí, só essa carcaça, cuidado. Aí ela acha ruim, tem mulher que ainda acha ruim. O pessoal quer se meter na minha vida, quer me ensinar a cuidar do meu marido, quer ensinar a cuidar da minha casa. Você vai aprender com as mais velhas, né? Bondosas, sujeita aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus senhores. Aqui está falando dos empregados, né? Aos seus senhores, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Depois vocês estudam em casa, durante essa semana, o capítulo 2, esse texto que nós lemos agora. Estude minuciosamente o capítulo 2 de Tito, para que você possa se alimentar. Você que é marido, que é casado, senta com tua esposa e lê junto isso aí. Compartilha. Escuta essa gravação, esse vídeo que o Abner está gravando e vai colocar lá. Tá bom? Presta atenção. Muda a sua história. Muda o seu casamento. Muda a sua vida. Você é um discípulo de Cristo. Você não é qualquer um. Você não vive mais debaixo do sistema de Satanás. Você não é mais escravo do mundo. Você agora é filho de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, orar. Glória a Deus. Se coloque na presença de Deus. Diga, Senhor, eis-me aqui, me muda, me transforma. Eu quero ser discípulo. E eu também quero fazer discípulos. Eu quero levar as pessoas à maturidade. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser um exemplo, um modelo. Amém? Quem deseja aqui ser modelo, padrão dos fiéis para os outros, para ganhar vidas para Jesus e discipular? Amém, glória a Deus. Vamos orar então. Coloque a mão na sua cabeça e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu estou na tua casa. Me ajuda a ser um discípulo de verdade. Me ajuda a praticar a tua palavra. Me orienta, me fortalece, me enche do teu poder, para que eu possa fazer discípulos, para que eu possa ser modelo, ser padrão dos fiéis. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero pedir a tua bênção sobre a tua igreja, sobre cada um dos irmãos. Senhor, que a tua palavra venha, faça o efeito naquilo que ela foi direcionada. Derrama, Senhor, graça sobre nossos corações, que nós possamos ser fortalecidos pela tua palavra. Abençoa cada um dos teus filhos nesta manhã, supre as suas necessidades, seja elas quais forem, que o Senhor entre com providência, com provisão. Senhor, em nome de Jesus, também eu te peço, Senhor, que nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da tua graça e proteção. Continua com a tua mão, Senhor, operando em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, não saia daqui sem dar uma